meu trabalho é uma modelagem multiagente para a reconstrução de redes de regulação gênica. Minha orientadora é a professora Maria Emília e tem um orientador externo, Steve Hoffman, na Alemanha. Então, pessoal, antes da gente começar, a gente precisa entender o que vem a ser modelagem, principalmente a baseada em agentes. Então, observe que a gente tem aqui um grupo de pássaros que coletivamente eles se formam em V. E como que essa formação pode ser gerada? Então, a gente pode capturar isso por meio de uma modelagem. Então, a gente tem aqui um modelo baseado em equação, onde ele pega um conjunto de parâmetros dadas as direções que os pássaros compõem durante o voo, e ele consegue inferir de forma generalizada se esses pássaros vão se formar em V. Já para uma modelagem estocástica, a gente tem um conjunto de probabilidades, dado que a gente verifica se alguns parâmetros também, se a velocidade do pássaro está equiparada com o seu vizinho, e essas coisas de direção de mudança. Então, isso, dadas essas probabilidades, a gente vai inferir se esses pássaros também vão conseguir compor uma formação em V. Já para o modelo baseado em agentes, ele vai numa direção oposta. Em vez de você inferir um resultado generalizado, se vai se formar em V ou não, a gente parte do pressuposto que a gente está modelando o comportamento individual de cada agente e a interação entre eles. E esse comportamento individual interagindo de forma coletiva vai emergir para o resultado na simulação se eles vão se formar em V ou não. Então, dado esse entendimento, vamos entender agora o nosso problema biológico, que é o de redes de regulação gênica. A gente tem um conjunto de genes aqui nesse diagrama esquemático, onde um gene ele pode atuar na regulação de forma direta ou indireta de outros genes. Então, ele pode tanto ativar quanto inibir. Então, isso aqui representa um esquema mais de granulado, né? E aqui a gente tem uma representação de redes de regulação gênica por meio de grafos direcionados, que é mais simples de visualizar e representar. Então, a gente tem aqui o nosso verdadeiro problema, que está baseado nessa proteína supressora de tumor, que é a P53. Então, a gente tem também aqui uma representação do modelo em que a P53, por meio de uma série de eventos externos, pode ser expressamente ativa, começando a controlar vários mecanismos de regulação, controlando desde a morte celular quanto a vida e reparação aí de DNA. Então, a gente tem experimentalmente aí um levantamento de todos os genes conhecidos na literatura, dos genes envolvidos pela P53, que são regulados por ele tanto de forma direta ou indireta. Então, qual que vai ser a proposta? Simular e reconstruir essa rede de regulação gênica da P53. E algumas questões aqui que a gente levanta é como que a dinâmica da rede vai emergir a partir desses genes que são regulados pela P53. E esses secundários, como que a gente vai fazer essa modelagem? Então, que tipo de aspectos biológicos dos genes a gente pode modelar? Quais são os padrões de comportamentos que a gente pode identificar? Será que existe alguma influência ou interferências externas que afetam a nossa simulação? Então, antes de vocês entenderem como que a gente chegou na modelagem, vocês precisam entender em que se baseia os nossos dados. Então, a gente tem aí um conjunto de dados de expressão gênica e ChIP-seq, que a junção deles nos permite inferir se aqueles genes envolvidos, regulados pela P53, eles são regulados de forma direta ou indireta, se são um tipo de regulação de ativação ou inibição. E a gente precisou passar por todo esse processo aqui, desde normalização e mapeamento, para a gente conseguir recuperar as interações regulatórias do banco string. Então, a gente tem dois tipos de dados: interações, que são as arestas entre os nós, e os nós que vêm dessa junção que nos diz se é regulado de forma direta ou indireta por ativação ou inibição pela P53.
Então, para entender em que a gente começou a modelar os nossos agentes, ele parte desse pressuposto do mecanismo biológico de regulação gênica. Ao longo do cromossomo, a gente tem regiões, e são as regiões de genes que permitem dar início à transcrição de um gene para um produto, e o RNA polimerase ele se acopla aqui nessa região do promoter e começa a fase de transcrição do gene para um produto de gene a partir desse sítio. E ele para nesse critério aqui de parada. Então, esses mecanismos, a gente tem dois fatores, o fator de ativação e o da inibição. Fatores de transcrição são produtos de genes que, ao se acoplar ao RNA polimerase, ele pode tanto ativar a fase de transcrição, quanto impedir que aquele RNA polimerase transcreva o gene para um produto de gene. Então, baseado nesse entendimento, vamos aqui para a nossa modelagem. Então, a gente tem dois níveis aqui, o nível individual do agente e o nível populacional que representa a rede de regulação gênica. No nível individual, a gente tem um conjunto aqui de propriedades e modelos em que a gente caracterizou o que é nível de expressão, estado de expressão. Então, um gene aí que ele está em estado neutro, ele nem está ativo e nem inibido. Para ele estar expressamente ativo, a gente precisa ter ações regulatórias para esse gene que ele põe em estado de ativo, que tem que ser maior que zero, menor que zero, inibido. E alguns genes, às vezes, a gente nem tem um conhecimento de ações regulatórias sobre ele, então o estado é desconhecido. E ele também tem dois tipos de ações, de ativar ou de inibir. E por esses motivos, dados os nossos dados aqui que a gente tem em mãos, a gente precisou separar em dois tipos de papéis, que abstrai o tipo de comportamento que a gente vai ter para ativar um outro gene ou de como ele espera ser regulado ao longo da rede. Então, a gente tem um papel do gene regulador, dado um conjunto de opções de aresta, que tipo de aresta ele vai encontrar ser mais útil para regular o seu gene-alvo. Agora, na perspectiva do gene-alvo, que tipo de formação ou conclusão e decisão social a gente pode ter para o conjunto de arestas representar o estado esperado que ele precisa ter na rede para ser regulado de forma direta ou indireta pela P53? E que tipo de eventos externos pode influenciar a nossa rede? Então, tudo isso aqui foi modelado, uma série de definições foi descritas, mas a gente vai passar pelas principais. E a gente vai passar por essas definições ao longo da nossa simulação. Então, a gente tem um estudo de caso da radiação ionizante, que é basicamente que vocês conhecem por radioterapia, onde a radiação faz com que quebre a molécula de DNA, isso aqui é um evento externo, e essa molécula de DNA faz com que esse gene seja sensível a essa informação, fazendo ele ser expressamente ativo e, por fim, desencadeia um conjunto de ativação aqui da P53 e que começa a atuar nos mecanismos de suprimir os genes do câncer. Aqui no B, a gente tem as arestas recuperadas do string e observe que de um gene para outro, a gente tem um conjunto de opções diferentes de escolha. O que vai ser mais útil dentre elas? E a gente tem aqui no C um conjunto de dados experimentais, são evidências que nos diz se aquele gene ele é experimentalmente ativo ou inibido de forma direta ou indireta pela P53. E dados esses números de evidências experimentais, a gente agrupa que tipo de preferência esse gene vai ter, tanto de forma direta ou indireta. Então, vamos começar aqui da nossa simulação entendendo como funciona aqui no papel do regulador. Então, observe, inicialmente ele tem um conjunto de arestas de opções, e o próprio banco string ele tem as pontuações do que é mais importante, mais confiável dentre essas arestas. Só que nem sempre essas arestas é o mais útil para o nosso agente. Então, observe, há aqui um conjunto de atributos que a gente mapeou e a gente estabeleceu certos pesos para a gente conseguir reavaliar
quais opções são mais úteis para os nossos agentes. Então, a gente considerou essas informações aqui, ó, que nos diz se essa aresta é direcional ou não. Então, observe que, dentre essas opções, a opção 1, ela tem 0,95 de utilidade, aqui gerou 0,42 para 2, mas a opção 3 é a mais útil. E observe, para a gente mapear essas opções baseadas nas utilidades em preferências, a gente tem ou ele prefere ativar ou inibir. Então, a opção 3, por ser mais útil, significa que ele vai preferir inibir ao invés de ativar, que é a segunda opção mais útil, que é a ativação. Então, dado esse entendimento, também a gente tem os mecanismos de comunicação entre agentes. A gente tem um framework de negociação, dado em um conjunto aí de agentes, de resultados que são admissíveis da nossa negociação, conjunto de estratégias que pode dizer se o nosso agente ele vai agir de forma egoísta ou de forma benevolente, e aqui o nosso protocolo. Então, dado esse protocolo e dadas as opções que os nossos agentes têm, tanto no papel de regulado e regulador, a gente verifica que é mais útil para o nosso agente MDM2 utilizar esta aqui, ó, de inibir ao invés de ativar. Só que ele não, o MDM2, aqui, ó, o MDM2, ele espera ser ativo ao invés de inibido. Então, o ATM vai propor a opção 2, que é mais útil para ele no momento, mas ele vai recusar, porque ele vai preferir ativação do que inibição. Como ainda a opção 1 é uma opção para o ATM, ele pode propor ativar e que está alinhado com as preferências do MDM2 e, assim, fechar esse fase de negociação. Entretanto, no papel do regulado, há uma perspectiva ainda maior. Então, um conjunto de definições, e o importante aqui, para resumir, vocês precisam entender que, como um gene-alvo, ele tem um conjunto de vizinhos que atua diretamente sobre ele. Então, a configuração de arestas, se tem 5 arestas de ativação e 1 de inibição, a gente vai ter um nível de expressão 4, porque a inibição vai deduzir da quantidade de ativação. Então, aí ele vai dizer que está expressamente ativo, mas e se ele espera ser expressamente inibido na rede? Então, aqui a gente tem uma função de escolha social em que ele vai mapear as preferências observáveis dos seus vizinhos e vai identificar qual que é o resultado aqui de arestas que vai maximizar a preferência aqui do nosso gene alvo. E quais tipos de arestas ainda pode beneficiar os nossos vizinhos? Então, essa função serve para isso, que a gente tem 2 tipos de escolhas sociais, para regulação direta pela P53 e para regulação indireta a partir de outros vizinhos. Então, o resultado da simulação, a gente tem aqui, na verdade, a nossa simulação foi descrita por alguns parâmetros, teve um parâmetro para fazer 10 rodadas no processo de simulação, e tem algumas características aí também que definem o critério de parada. O nosso critério aqui mais simples é que a gente vai parar em 10 rodadas. E observe que, dadas as características dos nossos agentes, dadas as rodadas de simulação, em determinado ponto, ele vai tomar decisões diferentes baseado no estado que ele consegue observar dos seus vizinhos em dado momento. Eu digo isso porque a nossa simulação, ele toma decisões baseado em alguns mecanismos estocásticos. Então, faz com que nossa simulação em determinado ponto flua de forma diferente. Então, deixa eu ver aqui, ó, tem uma rodada aqui que é equiparada tá? à outra e faz com que nossa simulação conflua aqui com alguns comportamentos diferenciados e que também não fique enviesado para um tipo de resultado específico. Ele pode fluir para outras direções.
Então, como comparação aí com outros trabalhos, observe que o que eu falei lá no início, existem modelos matemáticos, probabilísticos, principalmente de redes bayesianas, que vão mapear um resultado da simulação. Aqui não, a gente vai emergir a partir de características individuais dos agentes para emergir no resultado que a gente espera da rede. Então, a gente diminui a complexidade aqui do modelo, trazendo aqui mais facilidade da gente expressar modelos mais complexos. Porém, o nosso sistema também se torna mais complexo em contrapartida. E isso é o que nos diferencia de outros trabalhos. Então, como conclusões, a gente pode verificar que o nosso modelo produz resultados viáveis e esses resultados aí são satisfatíveis com o que propõe nosso modelo, permite trazer que a dinâmica coletiva dos nossos agentes ou da própria rede seja compreendida melhor pelos biólogos por meio de pequenos mecanismos que a gente mapeou e modelou, e a gente tem essa contribuição científica aí, além do próprio do próprio modelo de dados que a gente utilizou para compor os dados para a nossa pesquisa.